boa noite. Sejam bem-vindas. Ai, Fernanda, eu ia dizer a mesma coisa, que saudade de você. Olhei seu Instagram esses dias, meu Deus, quem diria que aquela viagem daria em tudo que tá dando, né? Vê se me manda um áudio, né? Pelo amor de Deus, me conta essas novidades. Ainda mais que fui eu, né, que ajudei a tudo isso. Ai, gente, que engraçado. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente ama tanto as pessoas, mas o que acontece é que muitas vezes com a tribulação do dia a dia a gente não conversa, né? E daí, e daí a pessoa me aparece aqui, de vez em quando eu vou lá, olho o Instagram dela, né? Foi muito gratificante ter conhecido a Fernanda nesta minha encarnação, né? Então, às vezes é isso, né? A gente não fala com as pessoas, mas a gente tem amor, né? Isso que é o mais importante. E isso aí, pra mim, é uma coisa... Ai, me liga, pelo amor de Deus, me liga porque eu adoro. Sabe assim, né? Eu sou muito romântica, gente. E eu gosto muito dessas histórias, assim, de amor, né? E foi muito engraçado que eu convidei a Fernanda pra gente fazer um cruzeiro, que a minha família ia. E aí ela achou interessante e convidou também a família dela. E chegou lá, ela encontrou o amor da vida dela. Eu falei, ai, universo, tu é tão bom, né? Tu é tão bom, meu Deus do céu. E são essas coisas que me deixam animadas, né? E me deixam animada. E se a gente for olhar a nossa vida, sempre tem coisas, né? Que a gente pode olhar e dizer assim, ó... Nossa, isso aqui foi demais, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, isso aqui tá tão ruim, e aí a gente resolve ir por um outro caminho, e aquele outro caminho se transforma numa coisa maravilhosa. Então, a gente tem que estar sempre olhando para a vida dessa forma, né? Com os olhos vivos e acreditando piamente que dali muitas coisas boas vão acontecer. Então, boa noite para todo mundo, nesta noite friorentinha. Não sei como tá aí na sua cidade, de onde vocês estão falando, tá muito frio? Aqui tá mais ou menos, o Instagram ainda tá dizendo, estou avisando aqui as pessoas. Então, daqui a pouco a gente começa porque ele bota uma tarja aqui, sabe? E para quem não me conhece, né, eu sou Eliane Coral, moro em Florianópolis. Aqui o frio hoje, nossa, hoje choveu pedra aqui para vocês terem uma ideia, né? Então o negócio tava bem punk. Mas aqui não tem o frio que muitas cidades têm, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, aqui tá assim, aqui tá assado. Eu falo, meu Deus, aqui ainda não chegou, né? Fui pra Curitiba esse final de semana, cheguei lá, deu calor. Eu falei, mas eu não acredito, eu louca pra pegar um frio, né? Ai, que bom, querida, que bom. Fico muito feliz que poucas palavras podem ajudar a pessoa a olhar para um lado diferente, né? Isso foi o que aconteceu na minha vida também. Eu agradeço muito ter conhecido as posturas das constelações, não a constelação em si, porque hoje é aquilo que eu acredito no que o meu professor fala. Quando eu mudo postura, eu não preciso constelar, né? A minha vida, ela muda. E muda muito rápido. Ontem eu até chorei. Pra variar, né, gente? Porque sabe como é que eu sou chorona, né? Mas foi muito engraçado. Eu fiz o atendimento de uma pessoa e ela tinha uma dificuldade de arrumar uma pessoa porque ela tinha muita dificuldade de dizer pro pai que ele queria ter a vida dele. Apesar do pai saber que ele gosta de menino, né? Ele é menino e gosta de menino. E aí o que aconteceu foi que a hora que ele tomou a postura de honrar honradamente o pai, nossa, foi uma coisa inacreditável. Ele disse que à noite ele falou com o pai e no outro dia o menino que ele gosta mandou uma mensagem pra ele se declarando. Eu falei, universo, eu não te aguento, né? Porque é tudo tão rápido as coisas, gente. Porque quando a gente entra na postura correta da vida, é algo inacreditável, é como um efeito dominó, sabe assim, ó, vai drrr, a vida da gente vai se ajeitando, se ajeita na parte emocional, se ajeita, é abundância. Às vezes as pessoas acham que a abundância tem a ver com dinheiro, a abundância tem a ver com... Não, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso, né? A abundância tem a ver com todos os setores da nossa vida estarem bem. Meu professor é o Décio, ele é do IDESV, que é a escola mais antiga de constelação, acho que tem no Brasil. Ele era amigo do Bert, ele é sócio da Atma, que traduz os livros do Bert pro Brasil, né? E eu sou muito grata de ter feito com eles, de estar fazendo com eles, porque, sinceramente, eles são a constelação, né? Porque eles mudam a vida, né? Tem gente que vai lá, constela, mas a pessoa ainda, tipo, tem uns ranço, não olha para aquilo, sabe? É meio forte em algumas coisas, daí eu olho e penso,
ainda tá precisando mudar a postura. Mas a gente não é perfeito, né? E a gente, aos poucos, a gente vai se transformando, né? Ai, obrigado, querida. É verdade, né? É que eu faço parte da Herbalife, né? Eu já tô na Herbalife há 25 anos. Hoje não trabalho tanto, né? Eu tenho a minha organização, trabalhei durante muito tempo e agora entrei para este campo que tem muito a ver comigo, né? Me traz muita alegria na alma fazer o que eu faço hoje. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu vou dizer para vocês que para mim, quando eu entendi, foi a coisa mais importante da minha vida. Sinceramente, posso dizer para vocês que todo o trabalho que eu faço para me transformar como ser humano é porque eu quero os meus filhos, as minhas filhas livre, né? Porque hoje o que eu vejo nos atendimentos e tudo, tudo aquilo que eu não coloco em prática, acaba vindo repetido lá de baixo. E eu vejo isso quando eu coloco as caixinhas de pergunta e a pessoa vem contar no particular, e a gente acaba vendo, é só uma repetição, né? Quando eu não honro meus pais, quando eu critico, julgo, tenho pena, o que acontece? As pessoas abaixo de mim me trazem aquilo do mesmo jeito, que é para eu olhar para cima, soltar os de cima para soltar o de baixo. É fácil? É fácil, né? Não, eu digo que é simples, não é fácil, é simples. Porque a mudança depende de cada um de nós, né? E desistir de sofrer ainda é uma coisa bem difícil, né? As pessoas gostam de sofrer. Tem gente que fala, você é louca, não gosta. Gosta sim, gosta, né? A expiação traz consciência leve, porque muitas vezes eu faço algo de errado e eu tenho que expiar o resto da minha vida. E como eu expio? Não sendo feliz, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu escutei que para mim faz uma lógica muito grande. É só você pensar, quem aqui tem filhos? E se os seus filhos derem muito certo, de quem é o orgulho? Dos pais, não é? Porque a gente pensa assim, nossa, olha meus filhos, criei bem o meu filho, né? Traz esse empoderamento para os pais, né? Quando os filhos vão mal, ou quando eles tentam suicídio, ou quando eles caem nas drogas, ou quando eles não dão certo na vida, ou quando eles não saem de dentro do quarto e ficam só jogando, os pais pensam, o que é que eu fiz de errado? Né? E na verdade, não é o que nós fizemos de errado. Na verdade, é o que nós não estamos olhando. Então, muitas vezes, quando eu não reconheço aqueles que vieram antes de mim, os que vêm abaixo também não me reconhecem. Então, muitas vezes, quando nós... eu até tenho uma live que eu gosto muito, que é a live Os Excluídos. Quando eu excluo alguém como um pai, como uma mãe, como um avô, como um irmão, excluindo de uma forma muito... forte, né? E o que é o excluir? É olhar para minha mãe e dizer que ela não teve a melhor atitude, né? Ou olhar para o meu pai e dizer que ele não foi uma boa pessoa. Ou olhar para um irmão e criticar o jeito de ser. Todas as vezes que eu digo a alguém o que essa pessoa tem que fazer, eu já estou criticando. Aí eu acho tão engraçado porque eu boto a caixinha de perguntas e às vezes as pessoas, elas não se reconhecem, né? E aí elas vão lá e colocam não, né? Ou tipo de uma doença ou alguma coisa. Porque é muito difícil a gente reconhecer que a gente está na cópia, né? E aí a doença vem, e aí os nossos filhos vêm e trazem, né? Eu ri esse final de semana porque eu tenho uma sobrinha, a minha filhada, e ela é louca por papelaria. Gente, ela tem borracha desse tamanho, caneta de tudo que é jeito, 30 penais e coisa arada, e ela não pode entrar numa papelaria. Ela fica enlouquecida. Vocês não reconhecem. E aí a minha mãe na mesa falando, né? Mas meu Deus, essa guria não pode entrar numa papelaria. Meu Deus, ela tem borracha, ela tem 3 penal, ela tem não sei o quê. Olhei pra minha mãe e falei assim, ó, quem é que ela lembra, mãe? Quem é que ela lembra que a senhora falava tanto e que tinha um sonho de montar uma papelaria? Aí a minha mãe olhou. A tua irmã. Eu falei, é isso mesmo, a minha irmã. Quem sabe se a senhora for lá agasalhar isso dentro e deixar a pessoa ser e comprar 50 mil borrachas e tarará, e tarará, e tarará, quem sabe essa aí para de trazer para dentro de casa. Porque tudo aquilo que eu excluo para cima, às vezes um filho vem e diz, quem sabe em mim, mamãe, você ame. Quem sabe em mim, vovó?
Quem sabe em mim, vovô, você ame, né? Porque não amou no irmão, não amou. Então a gente tem que olhar muito para isso, porque hoje eu acredito piamente, as pessoas não são livres. Nós não somos livres. Quem aqui tem uma vida com um pouco de repetição? Tipo, a avó era traída, a mãe era traída, você também foi traída. Deixa eu ver outra coisa que aparece muito nos meus atendimentos, né? O pai bebia e tem um irmão que era contra tudo isso e acaba bebendo. Um pai que sumiu na vida, um irmão que some na vida. Um pai autoritário e ignorante e o meu marido também. A minha mãe, ela tinha amante e eu também tive um amante. E deixa eu ver o que mais aparece. Ai, são tantas coisas, gente. E é tudo uma repetição, sabe? Uma repetição. Então, se você tá aqui hoje, né, e você não quer que os seus filhos repitam aquilo que você tá fazendo, muitas vezes o que nós temos que fazer é olhar para essas repetições que estão acontecendo e deixar os nossos filhos serem livres, né? E por que é que a repetição acontece? A repetição só acontece porque em algum momento nós não honramos alguém. Nós excluímos alguém. Eu fiz um atendimento tão bonito e a pessoa falando, né? E na hora assim, nossa, porque as pessoas perguntam, como você faz o atendimento, Eliane? Às vezes eu não consigo responder na caixinha ou no particular, porque eu não consigo entrar no campo da pessoa, sabe? Eu tenho que estar em conexão com ela. Então, quando a pessoa está aqui no online comigo, hoje uma pessoa veio fazer um atendimento, ela trouxe uma coisa e foi muito engraçado, porque na hora eu olhei e falei assim, ó, que engraçado, eu não tô vendo isso, eu tô vendo uma criança, vamos falar sobre isso? E nossa, apareceu um negócio muito assim. Essa outra pessoa também assim, sabe? Uma história de vida muito bonita, mas quando ela era pequena, a amiga dela foi pra casa dela e viu um monte de coisa, chegou no colégio e contou. E aí eu vi que tinha assim a mãe, o pai, o avô, ela, todo mundo passando por vexatórias. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, o que que pode ser, né? O que que a pessoa fica passando por vexatória desse tanto? Mas eu tô aqui atendendo, eu jogo pro universo e espero vir o que que vem, né? Aí uma hora eu olhei pra ela e falei assim, sabe o que que pulou agora aqui de mim? Daí ela, o quê? Pulou um homem alto, negro, alto, e não... Por quê que você acha isso? Ela branca, tá, gente? Daí ela assim, meu bisavô era negro, a minha família inteira do meu avô, né, eram filhos de escravos. Daí eu falei, você tá brincando? Daí ela assim, e adivinha qual era o apelido dela na escola? Escravizaura. Daí eu falei, ponto, fechou tudo. Ele era o excluído, nem o nome dela ele não sabia. Então, às vezes, assim, são coisas simples que emperram a nossa vida e que a gente não faz a mínima ideia do que seja, né? E às vezes num atendimento pula assim, sabe? Sai de mim na hora, assim, olha, tá aparecendo isso aqui pra mim, sabe? Vem uma palavra, vem alguma coisa. E aí a gente consegue chegar, né? Então esse é o tipo de atendimento. Às vezes a gente não consegue nem saber por que que a nossa vida não vai pra frente, né? Ou por que que eu tô com tanta doença, ou por que que dentro da minha casa tantas doenças. É porque às vezes é só, às vezes não. Infelizmente é através da dor que nós aprendemos algo. Sabe? Não é através do amor, não. A gente tá sempre na exclusão, a gente tá sempre na crítica, criticando o pai, criticando mãe, criticando fulano, criticando um amigo, criticando isso, criticando aquilo. Nossa, gente, isso é muito pesado. E quando a gente entender tudo isso, a gente começa a olhar para a vida de uma forma diferente. Porque eu sempre digo, o trabalho de cada um aqui na Terra é esse, né? É aceitar as pessoas como elas são. E é fácil? Ai, lógico que não, né, gente? Eu gostaria que as pessoas fizessem aquilo que eu acho que é certo. Então, quando os nossos filhos passam por dificuldades, a gente tem que olhar para esse nosso honrar, né? Seja sincero com você. Qual dessas coisas você faz com a sua mãe? Você critica, você julga ou você tem pena dela? Pega essa palavra para você. Aí você olha para o seu pai, né? Olha para o seu pai e vê em que momento você não honra ele.
E não importa, tá? Se ele abandonou, se ele fez isso, se ele fez aquilo, né? Não importa. Eu não tô falando do homem, eu tô falando do pai, né? Porque se não fosse aquele espermatozoide, nenhum de vocês estava aqui nessa live hoje, gente, sinceramente, né? Ah, e nenhum dos seus filhos também, né? Então, quando a gente julga, critica ou quer excluir aquela criatura lá de cima, sabe o que acontece? Nós estamos colocando uma sina muito grande nos nossos filhos. Por isso, tantas crianças hoje se sentem inadequadas na escola, dentro de casa, sabe aquele mesmo papinho, ninguém me ama, ninguém me quer, porque eu vou me matar, porque eu não devia ter nascido. As crianças hoje estão dentro do sistema que muitas vezes nós viemos, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Em que momento eu estava criticando meu pai, né? Aonde que eu critico, julgo ou tenho pena dele? E todas as vezes que isso acontece, nossa senhora, isso acarreta esse excluído para sempre dentro, né? Eu critico, julgo e tenho pena da minha mãe. Meu pai eu critico porque às vezes acho ele mãe. Mas é porque às vezes a gente quer a mãe que dê mais atenção pra gente do que o pai, né? Mas eu vou falar, nas constelações, primeiro é o marido e a mulher, depois são os filhos, né? Mas às vezes não é isso, é porque a gente quando levou muito da vida, a gente é mais, a nossa postura, ela é mais, vamos lá, sabe assim, mais austera, mais assertiva, e aí gente manhosa nos irrita profundamente, que a gente fala, mas meu Deus, por que a pessoa não olha, né? Então, na verdade, a gente tá sempre criticando alguém. Por isso que quando eu coloco lá, as pessoas me respondem cada coisa, eu falo, gente, a pessoa não se conhece. Todo mundo faz esse tipo de atitude. Em algum momento, a criança, ela fez isso, né? Deixa eu ver aqui o que minha mãe... Os 3, meu pai morreu e eu não entendo até hoje porque não vivi com meu pai. Muitas vezes é porque ele também não quis, né? Isso é uma coisa importante também. Às vezes a pessoa fala assim, ai, nossa, meu pai me abandonou. Mas é porque talvez ele não se achasse capaz, né? Eu hoje, pelo que eu tenho estudado, para mim, todo pai, toda mãe ama. Só que às vezes ele não tem capacidade de criar aquela criança. Então o que ele faz? Ele dá para adoção porque ele acha que ele não vai ser a melhor pessoa para criar. Às vezes ele, numa situação difícil, ela pratica um aborto, né? Mas todas as pessoas que já fizeram aborto, eu sempre pergunto, mas se a situação na época fosse diferente, se você tivesse dinheiro, tivesse numa relação estável, fosse feliz, você abortaria? E todas elas até hoje disseram que não, né? Então foi por amor, por achar que aquele não era o momento, que iria sofrer, que ela ia ser expulsa de casa, que eles não teriam de viver. Então sempre tem um porquê voltado para o amor, né? Não sei, assim, querida, é isso, sabe? Às vezes a gente coloca, né, filho de uma traição porque o pai não aceita. É isso que eu te falo, o que não aceita é o homem, não o pai, né? O pai, ele tem aquele amor naquele momento, sabe? Quando ele recebe. Meu professor fala também que muitas vezes o homem não quer que a mulher engravide porque sabe que ela pode morrer, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque, tipo, hoje, se existe uma fecundação, uma relação sexual, e o homem levanta da cama e ele fala, vou lá comprar um pão. E quando ele tá voltando, ele é atropelado e morre, a criança não morre. Mas se fosse a mãe, morria, né? Então, essa ligação que nós temos com a nossa mãe também faz a gente colocá-la num pedestal e a gente quer o quê? A gente quer que ela seja perfeita, né? E aí a gente não entende um monte de coisa. E quando a gente é criança, a gente não entende um monte de coisa. A criança, ela não entende que às vezes a mãe não pode abandonar um pai ou não pode tomar uma atitude na vida porque ela não tem como pagar o aluguel, não tem como comprar comida, não tem para onde voltar, porque antigamente os pais, depois que os filhos casavam, eles não aceitavam mais em casa, né? Então a mulher não dava para voltar para casa dos pais com os filhos. Difícil eram os pais que aceitavam os filhos de volta. Então ela tinha que aguentar uma vida de resignação, né? Vivendo infeliz e muitas vezes copiando o que já tinha vindo da casa, né? Então assim, eu sempre falo que a gente tem que tentar olhar
essa postura dos nossos pais de uma forma diferente, porque quando a gente olha de forma diferente, nós estamos absolvendo os nossos filhos. Quando eu olho de forma diferente, eu saio da estagnação. Muitas pessoas que me procuram falam, a minha vida está estagnada, né? E aí, claro, começa o atendimento, aparece tudo ali, né? Então, muitas vezes, a vida estagnada, pessoas que decidem não ter filhos, é muita crítica, é muito não honrar os nossos pais. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas eu sempre falo, a gente dá conta. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje, vocês dão conta. A gente vai vivendo, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vive, né? Com dor, sofrendo, mas a gente vive. Agora, os nossos filhos, quem aguenta ver um filho sofrer? Quem aguenta ver um filho estagnado? Quem aguenta ver um filho que não consegue achar o caminho da vida? Quem aguenta ver um filho que fica só em cima de um computador? Quem aguenta um filho com déficit de atenção, que vai pro colégio, né? Porque colégio é ordem. E ordem em casa deveria ser o pai, né? Só que nós, mulheres, como já muitas vezes viemos de mãe sofrida, o que a gente faz? Se torna os homens da casa. Já diz até pros maridos o que eles têm que fazer, não é verdade? Às vezes eu penso que minha mãe gosta mais da minha irmã, porque eu sou igual à minha mãe e minha irmã de alguma forma que minha mãe queria ser. Pode ser também. Mas essa coisa da gente achar que um pai... Eu vou dizer pra você, porque eu também sempre achei que a minha mãe gostava mais das minhas irmãs, tá? E sabe o que é isso? É porque elas olham pra gente e têm certeza que você vai dar conta. E os pais, muitas vezes, protegem os mais fracos. Então não é porque tem preferência, a gente ama de forma igual. Só que a gente olha e tem aquela que a gente tem mais afinidade e tem aquele que a gente tem certeza que não vai dar conta na vida. E talvez, Edivânia, sua mãe, ela olha e ela tem certeza que você vai dar conta, entende? Até porque você tem uma visão da vida. Meu pai é manhoso, né? As críticas. Meu pai é manhoso, julga, critica, tem pena da mãe, é muita coisa. Isso desenvolve na gente o amor exigente. Nossa, e o amor exigente... Aí fica bem difícil da gente arrumar até um parceiro e quando arruma, se torna mãe deles, né? Sendo crítica dentro de casa e dizendo o que a pessoa tem que fazer. Porque, gente, nós somos assim. Atira a primeira pedra. Quem não acha que viver do seu jeito é melhor? Quem não acha que sabe tudo da vida dos outros? Nós sabemos. A gente dá palpite na vida dos outros, é uma bênção. Agora, e a nossa vida? E a autorresponsabilidade? E como eu olho aquilo? E às vezes o universo traz as dificuldades pra gente olhar e pensar, doeu, pega que é teu, alguma coisa tem ali, né? Então, essas coisas todas que são um conjunto que se apresentam pra gente, quando a gente olha da maneira certa, né? Principalmente colocando em primeiro lugar, sabe? Essa palavrinha honrar, né? E entender o que é honrar. Não julga, não critica, não tenha pena. Se você estivesse no mesmo lugar, será que você faria diferente? A gente acha que sim, por isso a gente critica e por isso que a gente julga. Imagina, se eu tivesse no lugar de fulano eu nunca faria isso. Se eu tivesse no lugar do meu pai eu nunca faria isso, né? Mas a gente não sabe, porque a gente não sabe as dores emocionais. É que nem dentro de uma casa. Às vezes nós temos 3 filhos e cada um é tratado do mesmo, todos são tratados do mesmo jeito. Mas um acha que não é amado, o outro é um bebezão, o outro não vai pro caminho que tem que ir, né? E é uma coisa enlouquecedora isso, né? Meu filho, 14 anos, me odeia. Não me entende, diz que não o amo, só amo a menina de 9 anos, mas não gosto de ficar grudada, fico beijando, abraço e ele reclama. Então, e é verdade que você não ama ele? Não é. É como o teu filho vê, você entende? A criança, em algum momento, ele criou essa fenda. Porque a criança, ela é simples. Ela acha assim, se a minha mãe passa trabalho, por que ela tá casada com meu pai? Se a minha mãe, se nós estamos passando fome, cadê a comida que tá na mesa? Ele não entende que tem que ter dinheiro, ele não entende um monte de coisas, né? E no final, o que ele faz? Isso, né? Mas aí, você tem que perguntar pra sua raiz da árvore, né? Em algum momento, a minha criança, Roberta, também achou que o meu pai ou a minha mãe não me amavam? Eu tinha muito isso, né? E a minha filha também tinha um pouco disso. Quando eu liberei lá pra cima, meu Deus, a vida dela andou de um jeito inacreditável. Por isso que eu falo, né? E a live de hoje é bem sobre isso. Como podemos ajudar os nossos filhos a ter uma vida mais leve? É muito simples, gente. É a gente olhando para a raiz da nossa árvore e tentando ajeitar isso, sabe? Aonde que está a minha fenda emocional com os meus pais?
Porque sempre tive parceiros violentos como os meus pais. Porque você critica seu pai e sua mãe, né? Roberta, sua mãe, é isso. Você entendeu que o seu filho tá só pegando o teu sentimento, que é para você poder olhar para isso, liberar eles e o seu filho vai liberar. E eu digo para vocês, é coisa de horas às vezes, né? Olha o que eu contei no começo da live do menino que eu atendi, a hora que ele falou com o pai e mudou a postura, no outro dia o menino que ele gosta, que nunca tinha se declarado, se declarou pra ele, falou que gosta dele e tudo. Então assim, gente, quando muda a postura, é que nem o cartão de crédito, ele tá te ligando todo dia, através dos teus filhos, através dos teus companheiros, mostrando, essa é a energia que você emana, Daniela, é a energia do quê? A energia de criticar os seus pais por serem violentos com palavras, violentos com atos. Gente, a gente tem que aprender a separar o homem e a mulher da mãe e do pai. Quando a gente fizer isso e ficar só com o pai e a mãe, aquele óvulo e aquele espermatozoide, deram o direito da Roberta tá no mundo, deram o direito da Daniela tá no mundo, entendeu? Deram o direito da Roberta ter 2 filhos, um menino e uma menina, porque se não fossem os nossos pais, nós não estaríamos aqui e nós não teríamos os nossos filhos. Ai, gente, eu não consigo nem imaginar a minha vida sem as minhas filhas, porque elas são tudo pra mim, sabe? Então, é isso que a gente tem que olhar, separar. Quando a gente parar de criticar e deixar com eles o que é deles, os nossos filhos automaticamente vão se tornando livres, porque eles não vão precisar trazer a minha mãe todos os dias. Né? E eu olho para ele e falo, mas meu Deus, mas por que este menino tem esse tipo de pensamento se isso não é verdade? Porque nós tínhamos esse tipo de pensamento também dos nossos pais, né? Então, quando a gente critica, que nem a Daniela colocando, né, de parceiros violentos, porque os pais são violentos, é isso. Muitas vezes eu tô lá criticando os dois. Não é que eu ache que isso seja certo, você entende? Não é que eu vou acolher isso, a violência, nada disso. Mas eles também vão responder. E se a coisa foi grave demais, respondam na justiça. Mas é o homem que vai responder, não é o pai. É a mulher que vai responder, não é a mãe. Né? Por quê? Porque uma mãe e um pai sempre amam, pode ter certeza disso, gente. Eu tô falando pra vocês, até quando você dá uma criança, até quando você comete um aborto, até o intuito daquela pessoa é que essa pessoa seja achada e cuidada e tenha uma vida melhor do que eu posso dar a ela. Quantas vezes a gente vê isso em filmes e tudo, né? E quando é confrontada, a pessoa fala, né? Porque eu queria dar uma vida melhor pra ele, eu não posso dar essa vida. Então a gente julga tanto as pessoas, mas no fundo, até numas ações ruins tem amor, né? Quando um pai é separado da mulher e ele sofre pelo amor que perdeu, ele quando mata os filhos, ele não é porque não tem amor, é porque tem um amor doente, né? Justifica? Lógico que não, nada justifica, mas se a gente olhar de uma outra maneira, a gente começa a entender por que as pessoas fazem coisas que às vezes são muito loucas para nós, né? Olha, então aí também vai muito da crença de cada um, né? Eu sou espírita, então para mim é muito fácil olhar para essa questão que você colocou, né? E entender o porquê. Nas constelações, que não tem nada a ver com religião, né, eles colocam que também tem momentos que a vida é o que ela é, mas muitas vezes algo muito ruim que aconteceu, alguém começa a trazer isso à tona, tá? Por exemplo, doenças, câncer de pâncreas, ele não é transmissível, mas eu conheço uma pessoa que o tataravô teve, o avô teve, o pai teve e ela teve. E os 4 morreram. Né? Então, muitas vezes, entrar no vazio de uma pessoa. Fígado é pai, Lúcia. É o órgão, né, que nós colocamos, é do lado direito. Tanto o fígado quanto a vesícula, mas eles também são o órgão da mágoa e da tristeza. E às vezes coisas muito fortes que nós levamos dentro de nós, tá? Um filho na barriga pode sim. Você teve alguma coisa assim que foi muito séria para você com relação à parte masculina na sua família que teve alguma coisa muito ruim?
né? Para isso, talvez, que você devesse olhar, né? Nada justifica, gente, tá? E eu também não sou a dona da verdade, eu sempre falo. Hoje o que eu trago aqui foi aquilo que fez lógica pra mim. Não quer dizer que precise fazer lógica pra você, né? É que quando eu olho hoje, tanto nos atendimentos e tudo, meu Deus, eu vejo assim, ó, pontual, as coisas se repetindo, as coisas acontecendo, e eu falo, se você continuar por esse caminho, não vai dar bom, né? Vai pelo mesmo lado. Quando é doenças assim, muito é dito disso, assim, de um excluído ou uma dor muito grande. Você sabe que tudo aquilo que a mãe passa ou que ela traz dentro dela, as crianças acabam pegando. A minha irmã, ela chorava todos os dias às 8 horas da noite, porque ela era mãe solteira e com medo de contar pra minha mãe, porque a minha mãe ia enlouquecer, né? E aí, porque eu já tinha sido mãe solteira também, né? Mas numa outra época. A minha irmã é médica, né? Daí a minha mãe não ia entender. Não ia entender. Eu vou falar aqui porque ela não assiste as minhas lives. Eu dou aula de graça, né? Então, a minha mãe ia enlouquecer. E aí ela chorava todo dia à noite de medo de ter que contar pra minha mãe, que ela só contou quando ela tava de 3 meses. A minha filhada, quando nasceu, ela chorava todos os dias, enlouquecidamente, durante 1 hora, das 8 às 9, e era um inferno a nossa vida, meu Deus. E aí um dia ela foi numa médica homeopata, e a médica homeopata, você chorava neste horário? Dela, a minha irmã, sim, eu chegava em casa do trabalho e chorava, né? Então, às vezes, assim, gente, às vezes não. Os nossos filhos, quando estão na nossa barriga, se nós passamos por situações difíceis, se nós enjoamos do marido, se nós queríamos nos separar e não tá grávida, gente, é tanta coisa que essas crianças, elas absorvem, não tem um jeito diferente de ser, não, né? E aí acabam, sim, vindo com doenças e doenças graves, né? Asma, por exemplo. Quando os pais, eu atendi uma pessoa, mas a minha filha tem asma. Eu falei, é mesmo? Vocês brigavam muito, pensavam em se separar? Sim, mas eu tava grávida. Daí eu falei, mas você acha o quê? Que a criança tá dentro da barriga, ela não tá vendo, não tem um espírito que habita essa criança, né? E outros falaram assim, não, a gente briga, mas eu sempre brigo à noite, quando eles já estão dormindo. Daí eu falei, querida, é o Wi-Fi da vida, você liga o seu Wi-Fi na sala, mas quando você tá no quarto, o telefone pega, o Wi-Fi não pega. Assim é as energias. Então, tudo aquilo que eu faço dentro da minha casa, gente, as crianças, elas sentem, elas sabem, né? O amor cego que eu tenho também isso, né? E as dores fortes das articulações? Tipo, não quer dizer não, querida. Às vezes, assim, ó, você emana todas essas coisas que vêm de bicho, de vírus e de mosquito e disso, daquilo, vocês, cada um com a sua crença. A minha crença é a minha emanação que atrai, né? É como a dengue. Eles falam que a emanação da dengue é depressão. E eu, as 3 vezes que eu peguei dengue na minha vida, eu estava muito chateada com meu ex-marido, triste mesmo, deprimida, e foi as 3 vezes que eu peguei, né? Porque, assim, aqui perto de onde eu moro, tem um posto de saúde, não perto, mais ou menos perto, tem um posto de saúde, né? E lá descobriram um foco do mosquito. Um monte de gente não pegou, indo lá e estando cheio e fila cheia lá no... E alguns pegaram. Por que uns pegam, outros não? Gente dormindo na mesma cama, uns pegam o Covid, outros não pegam, né? Sabe assim, a minha irmã trabalhando em hospital nunca pegou Covid. Aí saiu um dia, não sei o que, pegou. Aí a minha mãe que não pegou. Aí a minha filhada não pegou. Tudo dentro da mesma casa. Você entende que pra mim é bem difícil eu olhar pra essas coisas. Eu penso o seguinte, dor na articulação é molejo, sabe assim? É a pessoa mais maleável, é a pessoa mais fluida, né? Aí olhe pra você. Você se acha uma pessoa assim ou você é uma pessoa rígida? Certo e errado, o bom e o mal, isso aqui não tá certo, isso aqui, crítica demais, quer botar todo mundo em enquadrar. Quando a gente é assim, a gente não tem o quê? Não tem jogo de cintura. Então o quadril afeta, as articulações afetam. O que é artrose? Nada mais é do que a pessoa ter um pensamento tão rígido que vai tudo entortando, né? Então, essas coisas que a gente tem que olhar. E acabo, lógico, passando tudo isso para aqueles que estão dentro da minha casa, né? A dor, olha, rim é medo, intestino é não aceitar o jeito de viver de pessoas próximas, né? Eu acho que combina com você, pelo que você falou ali, tá tudo muito certinho, né?
E o rim é medo, né? Quando a gente tem um filho que tá sempre metendo a boca, eu vou dizer uma coisa, sabe o que que a gente tem? A gente pisa em ovos, a gente tem um medo de falar as coisas, é algo inacreditável. Eu era assim com uma das minhas filhas, né? E quando eu me libertei, mudei a minha postura, nossa, agora ela me procura toda hora, a gente tá vivendo uma coisa mais maravilhosa de relacionamento. Mas quem mudou? Ela? Não, eu. Então, você que tá aqui, é isso que você tem que entender. Não é um filho que tem que mudar, não é uma mãe que tem que mudar, não é um pai que tem que mudar, não é um marido que tem que mudar. Somos nós, nós. Claro que através da dor, da doença, é mais fácil de eu achar um caminho. Mas também é só você parar para pensar. Aonde você está desonrando seus pais? Aonde você julga, critica ou tem pena? Pronto, ali você já vai ver um monte de coisa na sua vida, tá? Ah, com certeza. Com certeza, tá? Eu não sei o que é, porque nem tudo eu sei decor, tá? Mas tudo que não é no abdômen, ele tem uma relação muito forte com mãe, tá? Porque abdômen é onde é gerado. Então, doenças nessa parte, gordura nessa parte, é fácil você saber se a pessoa tem dificuldade com qual dos dois. É só você olhar até o formato do corpo da pessoa. Pessoa que tem um seio muito grande, pessoas que dão demais, estão sempre fazendo, querendo ajudar os outros, sabe assim, aquela mãezona de todo mundo. Pessoas com um abdômen muito grande, dificuldade com a mãe. Pessoas com culote, né? Dificuldade com o pai. Então, por quê? Quando adoece essa parte, útero, essas coisas lá toda, tudo tem a ver com dificuldades, né, com o pai. O que é psoríase? A psoríase, na verdade, tudo que é na pele é uma dificuldade que eu tenho dentro do meu lar, né? Às vezes ali só tem crítica, às vezes é o desamor, às vezes é muita briga, e a psoríase é pele, e pele é o maior órgão do corpo, então é onde eu passo o maior tempo da minha vida, que é dentro da minha casa. É alguma coisa que tem ali que me traz uma tristeza muito grande, né? Por isso que a psoríase quando você passa uma pomada, ela vai pro pulmão, porque o pulmão é o órgão da tristeza. Fez sentido para você, Nayara, o que você perguntou? Fez sentido? Da gente ser mais, com a cabeça mais firme, mais dura, né? Olha, depressão é isso, sabe? E isso é muito bom a gente olhar, porque hoje as crianças estão desenvolvendo depressão muito cedo, né? Depressão para a constelação, tá bom? Em outros segmentos eles olham uma coisa totalmente diferente. A depressão geralmente é falta de tomar um dos pais ou os dois, né? Olha a pessoa que está com depressão. Quem é a pessoa que você mais julga ou critica, né? O que eu vejo ainda de pior de tudo é quando a gente julga, critica, o universo traz aquelas coisas pra gente, né? Igualzinho. Às vezes fica mais fácil da gente tentar. Agora, quando tem pena, é que é triste. Quando você tem pena de um pai ou de uma mãe, você tem pena de você, porque o seu 50% é cheio de dor. Então hoje o que acontece? As crianças, elas entram no campo dos pais e ele tem uma pena dos pais, aí ela tem pena dela mesma. Então elas estão sempre para baixo, elas tentam tirar o foco dela e ficar num joguinho, num telefone, para poder fugir daquilo ali, né? Então a depressão é isso, é muito de você não estar ancorando um dos pais, né? E a pena, nossa senhora. Eu, na verdade, eu tive depressão, eu tive síndrome de pânico, eu pensei muitas vezes em me matar. A minha depressão era porque eu achava que a minha mãe não me amava, entende? Eu achava que ela preferia só os meus irmãos e eu não entrava no rol dos preferidos. Mas eu era tentada que, meu Deus do céu, pensa, né? Daí eu reclamava. Ai, porque a minha mãe me batia muito. Aí agora no último encontro, né, de constelação, aí foi... O meu professor pegou e falou assim, nossa, a minha mãe me batia muito. E daí ele perguntou assim, mas tava rezando? Ela, não, tava fazendo arte. Ah, tá, né? E daí eu pensei, era eu, né? Eu vivia fazendo arte, né? Então, atentada demais. Então, são essas coisas, sabe assim, que a gente começa a olhar lá atrás e a gente começa a ver que a repetição tá vindo tudo aqui, né? Quando o filho não presta atenção, então às vezes eu também tava com a cabeça voada, mas aí a minha mãe me batia, porque tu não presta atenção, menino? E pá, né? Sabe aquelas coisas assim. Então, quando a gente se liberta, libertamos os nossos filhos.
Por isso que hoje eu cobro tanto de mim para ser melhor. Não ser melhor, porque isso aí é meio soberbo, né? Eu cobro de mim de olhar para as coisas da forma que tem que ser. Aonde eu não estou honrando. Aonde eu estou deixando passar as coisas que não deveriam passar. Então, tudo que eu sinto que me incomoda aqui, eu já penso, pô, doeu, pensa que pega que é teu. É a minha frase preferida. E eu olho para aquilo na raiz da minha árvore. Eu tenho uma amiga minha que perguntou assim, mas por que a gente demora tanto, Eliane? Faz 6 meses que eu tô passando por isso e tô sofrendo. Eu falei, porque você não leva para a raiz da sua árvore. Quem é assim? Ela, meu pai e minha mãe. É isso. Você criticou quando criança porque você ficava em casa sozinha demais e você não aguentava aquilo de ter que cuidar do seu irmão, o seu irmão mais velho te batendo e seus pais não faziam nada porque eles queriam aproveitar a vida. Então eles deixavam uma menina de 14 anos pagando as contas de casa e tinham que trabalhar e tinham que trabalhar. Por que você acha que você tem essa fenda? Né? Então é isso que a gente tem que ver. Volta para a base que fica mais fácil de você resolver os seus problemas. Tá? Paty, já te respondo. A enxaqueca tem muito a ver com orgulho, tá? Então, tipo, eu não gosto de ser tucado. Eu tenho, lá nos destaques, eu tenho uns stories que eu falo muito bem sobre isso, sabe? Ele é um pouquinho mais complexo, né? Porque ele tem muito a ver também com como as pessoas cobram de mim. Quanto mais as pessoas cobram de mim, mais eu tenho que ser perfeita. E daí, a enxaqueca toma conta, né? Eu tenho que ser tudo ali. Então, quando eu levo a vida mais assim, cobro menos, muitas vezes a minha dor de cabeça passa, sabe? Para mudar os sentimentos não é muito difícil, né? Ele até é fácil, eu falo. Não, eu falo que é simples, não é fácil, né? Ele é simples de ser feito, mas não é fácil não, porque exige muito da gente. Você tem que mudar, desistir de sofrer, olhar para onde tem que ser olhado e dizer, tá tudo bem, eu deixo meu pai e minha mãe serem o que eles podem ser. Eles fizeram o melhor. Você tá respirando aí do outro lado? Tá todo mundo respirando aí ou alguém já morreu? Tá todo mundo respirando, né? Então eles fizeram certo, porque a gente tá vivo. Agora eu me pego tanto lá atrás e deixo de viver a minha vida e o que é pior, eu faço isso com os meus filhos. Eu pioro a vida dos meus filhos. Então quando uma mãe diz, eu amo muito meus filhos e eu penso, vamos mudar a postura e a pessoa diz que não dá conta, aí eu já fico pensando, né? Este amor tem um limite? Então... tá? E é isso que a gente tem que olhar, né? Deixa eu ver, meu marido tem uma tosse que sempre volta. Depois que a mãe morreu, ele piorou. Depois que a mãe morreu, ele piorou. Ele tinha problema com a mãe? Deixou de falar alguma coisa para ela? Tosse é raiva oral. É algo que você queria ter dito e você não disse, né? Mas diga para ele, se for para desonrar a mãe, melhor não. Aceite ela do jeito que ela é e diga a ela, mãe, você fez o melhor porque eu tô vivo, né? E graças a você eu tenho metade pai, metade mãe e hoje eu tenho meu filho, né? Hoje eu tenho os meus filhos. É assim que a gente deve olhar, sabe? Para honrar um pai e uma mãe. Critica a mãe e me relacionamento com uma pessoa idêntica... É isso, gente, tá vendo? A Nayara colocou o resumo da live de hoje, né? Critico minha mãe e me relaciono com uma pessoa idêntica a ela. Pronto. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você sabia que o seu parceiro ou a sua parceira pode mudar? E isso eu vi porque, gente, eu sou muito pesquisadora, né? Eu sou muito de, tipo... perguntar e vendo as coisas. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada um de nós que estamos aqui, todos nós temos os mesmos, nós temos todos os conteúdos dentro de nós. Nós temos o bonzinho, o mal, o pirracento, o birrento, o invejoso, nós temos tudo. A pessoa aparece de acordo com a lição. Então eu vou te falar, querida, se você quer que o seu parceiro, né, seja ele mesmo, porque no final o que acontece? Como eu tenho energia de crítica, o que o universo diz? Ai, minha filha, para você passar para o próximo nível, você tem que largar essa energia da crítica, ou do julgamento, ou da pena. O que o universo faz? Bota um coitadinho, que aí eu tenho que cuidar dele, que nem eu cuidava dos outros. Se eu critico, manda uma pessoa com o mesmo jeito. Por quê? A energia.
E aí eu faço aquela pessoa ser aquilo que eu preciso olhar. Quando você larga a crítica dos seus pais, do pai ou da mãe, ou larga a pena, ou julgamento, sabe o que acontece? Aquela pessoa consegue ser o que ele é. Então, se você tem uma pessoa difícil dentro de casa e ela tá te trazendo ou teu pai, ou a tua mãe, ou teu avô, ou a tua avó, ou um tio, ou fazendo coisas no qual você criticava, sabe o que você faz? Deita, dorme e agradece. Porque essa pessoa não vive nem a vida dela. Ela tem que viver o personagem que você precisa para mudar a vida. Gente, não é triste? É triste. Porque daí o que acontece? Ela não consegue ser ela. E eu tenho visto assim, nossa, depois do atendimento que as pessoas relatam, nossa, fulano mudou, nossa, minha mãe mudou, minha irmã mudou, meu marido mudou. É incrível. Eu fiz um atendimento de uma menina lá da Inglaterra, foi incrível. A gente fez, deu 3 horas, ela mandou uma mensagem e disse assim, ó, eu tô até assustada, não vou acreditar. Meu marido chegou em casa e perguntou assim, querida, o que eu posso fazer pra gente ter uma vida melhor? Eu falei, ai meu Deus, e o que você disse? Ela disse assim, eu olhei pra ele e falei assim, você sabe o que é que me incomoda? Eu não sou sua mãe. Porque ela critica demais. Todas nós, né, gente? A gente pega a nossa mãe e traz pra dentro de casa. Critica, critica, critica. É porque foi o jeito que a nossa mãe tinha pra ensinar. Era dizer, mas meu Deus, por que você não tem que deixar esse banco desse jeito? Tem que deixar a toalha rolando? Não junta a calcinha? Não faz isso? É na crítica que as mães ensinam, né? Então, ela não foi dizer assim, ó, filha, esse banco é desse jeitinho. Filha, esse banco é desse jeitinho. Filha, esse banco é desse... Não, ela pega e olha... Mas, meu Deus, eu já falei quantas vezes que esse banco não é desse jeito. Você entende? Então, as pessoas, nós nos tornamos mãe. E aí, ela pegou e olhou pra ele e disse, eu não sou a sua mãe. Você sabe muito bem o que é bom para o nosso relacionamento. Eu falei, ufa. Ela disse, não, na hora eu pensei em ti. Eu já ia ter uma lista, Eliane, do que a pessoa tinha que fazer, né? Mas aí o que eu pensei? Eu não posso ser a mãe dessa criatura. Eu casei com um homem para ser a mulher dele e não a mãe. Então, gente, pelo amor de Deus, largo de ser a mãe desses homens, gente. A gente tem que ser a mulher, pelo amor de Deus. E eu tô falando isso porque a vida inteira eu fui a mãe das criaturas, tá? Faz sentido, eu tinha pena da minha mãe por passar muito tempo sozinha. E hoje acontece isso com você? Quando a gente tem pena da pessoa, tem pena da gente. A gente se acha coitadinho, a gente não tem força, né? A gente não vai para lado nenhum. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Meu marido tem um problema na pele dos pés e do joelho. Joelho é infantilidade. Joelho é tipo a pessoa birra com a vida, né? As coisas têm que ser do jeito dela. Ela não aceita que seja de outro jeito, tá sempre batendo. E pé é base. Ele tem alguma dificuldade com o pai ou com a mãe? Pé é base. Ou é a família, ou tem muito a ver com o trabalho também, sabe? Quando eu me separei, a minha filha foi numa festa, pisou num degrau, não tinha nem nada, sabe? Quebrou aqui, o dedo mindinho, né? No pé, né? E o dedo mindinho é o quê? Família. Então, assim, tá tudo muito relacionado, né? Ele amava muito, mas era muito calado. Ele não se expressa e hoje tosse mais. Mas, gente, dificuldade não é falta de amor, tá bom? É isso que eu sempre explico. Dificuldade é a pessoa olha para aquilo e ou tem pena da criatura, ou acha que ela poderia viver diferente, que ela não deveria fazer isso, não deveria ter aguentado aquele homem que bebia, não deveria, entende? Não tem a ver com amor. Eu posso amar um monte de gente, eu amo um monte de gente, mas nem por isso eu sou a favor da vida que a pessoa leva. Eu vejo que tem algumas coisas que poderiam ser diferentes, que a pessoa poderia, sabe, ir por um outro caminho, mas é a vida dela e eu tenho que aprender a deixar as pessoas assim. Então, amor não tem nada a ver com dificuldade. Se ele tem tosse, pode ter certeza que alguma coisa ele deixou de falar que aconteceu. Deixa eu ver. Então, você tem dificuldade com seu pai? Você tinha... Procrastinação tem muito a ver com falta de força, né? Então, quando a gente tem uma falta de força, quando a gente não ancora o masculino, aquela coisa, agora eu vou fazer, sabe? Vai dar tudo certo, vou botar e vou fazer, e você tá animado demais. Tem muito a ver com o pai, tá? Não sei se é o seu caso. É o que eu falo, gente. Nem tudo é 100% verdade, porque às vezes pode ter algo lá atrás que eu não estou vendo, mas indo pelos mesmos... quase sempre pelos mesmos parâmetros, né, das coisas de estudo e que acontece no dia a dia, né, tem muito disso.
Dor nos ombros. Dor nos ombros. Ombro. Se for mais à frente aqui assim, ó, é vontade de socar alguém. Se é do lado direito é masculino, se é do lado esquerdo, feminino, tá? Eu tenho capsulite nos dois, já melhorou, graças a Deus. Ai, herpes, eu agora não me lembro o que é, mas eu tenho lá nos destaques, lá na somatização, ele tem tanto na boca quanto... Óleo tá ligado ao fígado. Fígado é raiva e mágoa, tá? Então tudo que dá no meu olho, ter sol, tudo isso tem a ver com algumas mágoas que eu tenho. Mas a herpes em si, ela tem um padrão vibracional, tá? Medo tem muito a ver com falta de fé, né? E quando a gente não tem fé, automaticamente a gente desenvolve o quê? O controle, né? Então, eu tenho controle, eu tenho medo, eu não acredito que alguém tá cuidando de mim. Então, o que que acontece? Eu tenho medo. O medo me leva ao quê? A tentar controlar as coisas. Como eu não consigo controlar as coisas, o que que acontece? Me bate ansiedade. Eu já fui a pessoa mais ansiosa da face da terra, né? Meu Deus do céu, todo mundo olhava pra mim, dava pra ver, assim. E toda pessoa ansiosa, ela é da acabativa, né? Tudo ela quer terminar, né? Ela quer fazer e quer terminar. Nossa senhora, eu mudei tanto, gente. Eu sou outra pessoa, aliás. Outra pessoa, num corpo só. Depois, quando as pessoas falam assim, as pessoas não mudam. Mudam sim, mas elas só mudam quando elas acreditam que tem que mudar. Às vezes a pessoa fala, eu queria tanto que o meu cunhado fizesse uma sessão com você. Eu queria que o meu filho... Não, isso tem que partir da pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa chega aqui, eu posso mostrar tudo pra ela e não vai adiantar. Ela não vai olhar para onde tem que ser olhado. Porque tem que partir da pessoa a mudança, né? E eu acredito sim que todo mundo pode mudar, tá? Olho, conjuntivite, olho. Olho tá ligado ao quê? Ligado ao fígado. Está ligado à mágoa e à raiva guardada. E fígado é o órgão masculino, pai. Conjuntivite, muitas vezes você não tá querendo ver o que tá acontecendo também, né? Cirrose biliar, sim, com certeza, querida. Se tá no fígado, é porque a vesícula e o fígado, eles estão juntos, tá? Então, eles têm muito a ver com isso, né? Então, é muito lado masculino, a gente tem que olhar. Quando eu me machuco demais no lado direito, tá a ver com o masculino, né? Do lado esquerdo, tem a ver com o feminino. E outra coisa, minha filha sempre me amou de paixão, mas ela se machucava da onde? No lado direito. Por quê? Porque eu era uma pessoa crítica, eu tinha que dizer tudo, né? A criança também olha e pensa, meu pai foi embora, por quê? Porque a minha mãe era muito chata, né? Então, na verdade, perdoa o pai. Agora, hoje eu ainda fiz um atendimento, foi muito engraçado, a gente começou a rir, porque a pessoa assiste a minha live, daí ela pegou e falou assim, nossa senhora, você fala que a gente perdoa mais fácil o pai, né, do que a mãe. Sabe que é verdade? Eu parei pra pensar, meu pai era horrível, e eu perdoei meu pai mais fácil do que perdoei a minha mãe. A gente riu muito, né, porque é muito engraçado isso, não é? Ai, muito obrigada. Aqui, foi bem isso então? Ai, que bom. Me ajuda. Minha mãe me disse que tenho coração de pedra e falei que não era, que era barreira por sofrer e me tornar mais forte. Mas vim embora e fico pensando porque ela falou isso e tá me incomodando. Ai, que delícia, querida. Se tá incomodando, pega que é teu. Alguma coisa tem aí, né? Roberta, essa coisa assim que a pessoa fala que eu sou muito dura porque a vida me fez assim. Não, é a gente que decide ser assim, sabe? Todas as vezes que nós temos um tipo de atitude e isso fere os nossos pais, lá dentro nos dá um prazer, né? Por isso que uma pessoa que tem dificuldade muito grande com os pais, ele quer o quê? Ele não quer dar certo, então ele vai pra droga, ele quer ficar ruim, ele quer ficar pra baixo, ele não quer dar certo, ele quer depender, por quê? Porque ele não quer não ser feliz num relacionamento, tudo isso tira o orgulho dos nossos pais. Você tem filho, Roberta, se os seus filhos forem bem, você não vai ficar feliz? Vai! Todo pai quer o nosso bem, mas é que você olha a sua mãe com aquele olhar do quê? De carência. Já fui assim, querida. Sabe qual é a frase que eu falo todos os dias? Se alguém quiser anotar aí pra mim, essa frase mudou a minha vida. Eu não quero ser importante pra ninguém.
Só o amor das pessoas me bastam. Eu sempre fui aquela coisa assim, não me ligava no aniversário. Ai, meu Deus, não acredito, não me ligou no meu aniversário. Cara, às vezes a pessoa tão ocupada. Esse ano, 2 amigas minhas, mas muito amigas, não lembraram do meu aniversário. E eu pensei, nossa, universo, mas quando tu tem que mandar, tu manda de rodo, de balde as coisas pra mim, né? E aí eu entendi que por quê? Eu, Eliane, sou uma pessoa que, sabe assim, amor exigente. Porque a minha mãe não me ama, daí todo mundo tem que me amar, minha mãe tem que dar mais importância pra mim, não pros meus irmãos. E eu comecei a ver que isso era muito ridículo da minha parte. Eu até tinha mudado num monte de coisa, mas esse ano, no meu aniversário, foi isso que ele me trouxe. E sabe o que eu entendi? Essas minhas 2 amigas, elas me amam. Mas porque elas estavam ocupadas e não me mandaram os parabéns, isso tem que ser tão importante pra mim? E hoje de manhã, eu tenho 3 frases que eu falo muito. Até compartilhei lá ontem, né? Uma, né? Dentro de mim cabe muito dinheiro. Hoje eu não vou falar, porque senão já tá passando da nossa hora, tá? Mas posso fazer uma live e falar sobre isso, ou vocês me cobram e eu vou botar lá nos stories. Que foi uma constelação que eu vi. Então hoje, todos os dias de manhã, eu acordo e falo, Senhor, muito obrigado porque eu acordei. Porque quanta gente que não acordou e a família tá chorando. Eu, graças a Deus, hoje, eu não sou um motivo de choro da minha família e por isso eu sou muito grata. Eu vou fazer valer a pena o meu dia de hoje. Né? Porque meus antepassados todos já carregaram o peso para que eu tivesse uma vida melhor. Minha mãe já passou muito trabalho para que eu tivesse uma vida melhor. Meu pai também. Então, muito obrigado. Todo dia de manhã eu choro, que não é difícil, né, gente? E aí eu falo, dentro de mim cabe muito dinheiro, cabe muita responsabilidade, mas cabe muito dinheiro. E a terceira coisa que eu falo é essa. Eu não quero ser importante na vida de ninguém. Eu só quero o amor das pessoas. E é isso que a gente tem que querer, sabe? A gente é muito exigente, meu Deus do céu. Bateu, Ruth, certinho com seu marido? Oh, que bom, querida. Quando a gente enxerga, sabe? Vamos ajudar os maridos também, gente, a honrar os pais, né? A gente endeusa as mães, é isso mesmo, né? Então a gente coloca elas num pedestal de Mulher Maravilha. Então a gente não consegue entender. É porque quando a criança nasce, gente, ela vai lá, ela olha pra mãe, meu Deus do céu, e ela tem aquele amor, sabe? Porque é ela que tá amamentando, ela supre tudo. É a Mulher Maravilha, né? E pronto, a criança fica com essa ideia na cabeça, não aceita menos do que isso, né? Você é, Edivane? Então usa a frase todos os dias, querida, tá? Ninguém anotou a frase aí? Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Eu não preciso ser importante na vida de ninguém. Só o amor me basta. Essa é a frase, tá? E isso tem mudado a minha vida. Sabe por quê? Porque ele tira de nós uma das coisas mais pesadas que nós temos, que é a expectativa. Sabe? Quando eu fico só com o amor da pessoa, eu tiro a expectativa dela ter que fazer algo para me agradar, que ela ter que suprir as minhas necessidades, dela ter que fazer algo. Você entende? Esse tem o quê? É muito pesado? Não precisa. Eu olho hoje para uma filha e se ela tem a vida dela para cuidar, ou se ela não mandou uma mensagem perguntando, eu fico pensando assim, ó, tá tudo certo, gente. Eu não preciso ser importante na vida de ninguém. Eu só preciso do amor. E eu tenho certeza que as pessoas que convivem comigo, elas me amam. E se elas deixam um tantinho a desejar, ou se elas falam uma coisinha que eu não gostei, cara, eu não faço mais carnaval na minha cabeça. Eu simplesmente penso, eu não preciso ser importante na vida de ninguém. Só o amor me basta. E quando a gente entender isso, a gente vai soltar as expectativas, a gente vai ser muito mais feliz e a gente vai aproveitar tudo aquilo que a pessoa tem de bom, sabe? E a gente aproveita, né? Então que a gente possa olhar muito bem para isso, né? É lógico que pode, Cris, claro que pode. Ô, gente, é o que eu falo para todo mundo. Às vezes a doença se instala por conta dos meus pensamentos, mas aí o que acontece?
eu vou lá, olho para aquilo, mudo a minha postura, sim, eu posso trazer a cura. Ou às vezes eu posso trazer o quê? Aquele medicamento que vai fazer menos mal para minha saúde, mas que vai controlar aquela doença. Mas eu acredito demais que as coisas possam se curar. Se fosse assim, o que a Ana Maria Braga tem de melhor do que nós, que a mulher se curou de 4 câncer? Gente, é só a gente entender, ela mudou postura perante a vida. Alguma tristeza muito grande que ela tinha, teve câncer de pulmão. Ela foi lá e pensou, pô, vou mudar isso, eu sou grata, eu tenho uma vida maravilhosa, olha só, tudo que eu tenho, o reconhecimento das pessoas orando por mim, sabe? É mudar a postura, né? É isso que é o mais fantástico de tudo, né? Ah, diabetes eu também tenho, querida. Diabetes é o órgão da mãe, tá? E quem levou muitos golpes emocionais na vida, perda financeira, traições, sim, a pessoa desenvolve diabetes. Mas pâncreas é o órgão da mãe, tá bom? Então, bem-vindo, né? Às vezes a gente tem a diabetes que é pra gente não ter um câncer depois, mais tarde, que câncer não tem cura. Principalmente no pâncreas a gente acaba morrendo. Então, às vezes, para extravasar o que eu tenho aqui no meu mental, ele vai saindo ali, né? Então, eu sei que hoje eu e a minha mãe, a gente se ama, a gente sempre se amou. A gente só tinha, né, se bicava, né? Eu mudei, minha mãe mudou, foi algo inacreditável. A gente se ama, a gente fala eu te amo uma pra outra, é uma coisa inacreditável e não tem problema nenhum. E eu vou pra lá hoje, ela faz só as comidas que eu gosto. Você entende, assim, que fui eu que mudei? Pega essa palavra pra você, autorresponsabilidade. O que eu posso fazer que posso estar mudando a minha vida? Não é a vida de ninguém, é a minha vida. Autorresponsabilidade. O universo não te manda nada que não seja para que você olhe para aquilo, mude a postura para ser feliz. Tá bom? Então, ó, vamos mudar a postura, sabe? Vamos sair dessa coisa de vítima, vamos sair pro mundo, vamos parar de ter pena das pessoas. E tá acabado. A minha irmã, ela é de Curitiba e ela é especialista em esclerose múltipla. É a doutora Patrícia Coral. Ela até botou uns posts muito bom, né? Se você quiser seguir, Rose, para dar uma olhada sobre esclerose, tá? E na somatização, a esclerose, ela tem muito a ver com abrir mão de algo que você queria muito. Faz sentido para você? Mas, e é isso que eu falei, muitas vezes a doença, ela já se instalou. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que olhar para isso, tomar o remédio próprio, seguir o caminho, mudar a cabeça e aí automaticamente posso me curar? Lógico que pode. Quanta gente que estava desenganada pelos médicos e se curaram. Gente, não é milagre, é mudança de postura, autorresponsabilidade, tá aqui em nós, tá? E a gente pode fazer sim uma vida diferente, tá? Que bom que vocês gostaram. Já passei do meu horário, né? Meu Deus, depois é bem difícil as pessoas assistirem a live, porque eu falei, hoje eu não tenho conteúdo, eu vou fazer 20 minutos de live e vou assistir um filme, mas aqui adianta, essa pessoa fala muito, né? Meu Deus do céu, mas não é que eu falo muito, eu acho que a gente entra na mesma sintonia, né? E as coisas acabam vindo, não é verdade? Então, gente, olha, muito obrigado. Rose, se fez sentido pra você, tá? Olha pra isso, pra fazer as transformações, porque eu tenho certeza que muita coisa pode mudar na vida, tá? Olha, obrigada a vocês por estarem aqui hoje. Se vocês gostaram, tá? Vocês podem compartilhar. Eu sei que é difícil a pessoa assistir, mas porque cada um tá no seu momento, mas às vezes vai que a gente dá uma ajudadinha, não é verdade? Então, ó, fique com Deus, um beijão e a gente se encontra daqui a 15 dias, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau.
Como eu sei que tem um delay, eu fico aqui esperando para ver o que vocês escrevem aqui por último para encerrar. Agora acho que deu. Beijão, viu?